Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora acompanhar aqui a mídia falando da vitória do Tricolor contra o Atlético Goianiense. Vitória importante do São Paulo que encosta ali, cola no G4 do Campeonato Brasileiro. Deixar os créditos aqui na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Aproveita aí. Se não é inscrito, já se inscreve também no canal, ativa o sino das notificações. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Fiscal. Vamos lá, porque hoje teve o São Paulo vencendo 1-0, ganhando do Atlético Goianiense no Morumbi. Professor Celso Zelt, esse São Paulo é mineirinho, né? Ele vai chegando. Se é mineirinho, é bom. Você não percebeu e tal. Ah, teve um Flamengo e Palmeiras e o São Paulo ganhou. Foi contra o Atlético Goianiense 1-0. Semana passada, o São Paulo, quando foi o jogo? Foi sábado. Quando foi 1-0 pro São Paulo. Quando você vê, o São Paulo tá lá em cima. Tá a 5 pontos do líder, hein, professor? E hoje um São Paulo reservaço, né, William? De Jandré e André Silva, que a gente viu fazendo o gol no cruzamento do Wellington Rato. No primeiro lance do São Paulo, assim, a rigor no único no primeiro tempo. E depois fez o suficiente para se garantir. Teve o lado bom. O Jandré apareceu. Sim, precisava, né? A torcida não gosta dele, pega no pé dele. Então foi um jogo importante para... Quietinho, você vê que até pela importância dos jogos de hoje, por tudo que rolou, as coisas no mesmo horário, o São Paulo, num raro jogo de sábado à tarde no Morumbis, se você pegar nos últimos tempos, quantas vezes o torcedor tricolor teve essa oportunidade, né? Até compareceu em bom número para um jogo aí menos importante na ordem das coisas e também importante para o time que tem lá seu compromisso na Libertadores contra o Nacional. Exatamente. Vai ganhar um pouco mais de tempo, né? Porque o compromisso é mais para frente, na quinta-feira. Mas importante, São Paulo fez a dele, como você disse, quietinho. Tá chegando, São Paulo né? vai chegando. Me lembra aquela música do... Acho que você vai lembrar. Alexandre Pires. Eu não tenho culpa. De comer quietinho, no meu cantinho, boto pra quebrar. Vamos falar de futebol, gente. Não, de fazer, não sou de falar. Olha lá. E fez, cara. O São Paulo produziu para ter ganhado até mais tranquilo no jogo de hoje. E esse é um cenário que, para uma comissão técnica, é o maior cenário que você pode ter. Porque você vai lá, se arrisca de colocar o time alternativo, vamos dizer assim, e você vai e ganha, com bom desempenho. Isso é um alívio. E aí até falava como essas comissões elas estão bem pré-estabelecidas, né? No meio de semana, a gente falava no Sport Center com o Afonso. Caramba, Afonso, será que ele vai com o Lucas mesmo para esse jogo de Goiás? Ele vai com todo mundo? Aí o Edu Afonso trouxe, não, isso já está estabelecido, que aonde ele vai segurar vai ser contra o Atlético Goianiense. E isso, assim, é o supra-sumo para uma comissão técnica. Quando você planeja, sabendo os riscos, porque os riscos são grandes, você poderia ter acontecido outra coisa, o Atlético Goianiense faz um gol, se fecha lá atrás e você não ganha o jogo no Morumbi. Mas a tabela ajudou também, né? Poupar contra o Atlético Goianiense é sempre mais fácil do que um Flamengo e Palmeiras. Mas você vai e consegue, depende pra que time, cara. Quando você for jogar com o Atlético Goianiense na Neoquímica, você garante que ganha? Não pode poupar. Então, é isso que eu tô te falando. Não tem o quê? Por que o Corinthians? Porque o Fluminense no mesmo estado. Mas hoje, realmente, o Renato tem razão, porque se corre um risco quando entra com o Sabino, que é um zagueiro que vem jogando pouco. Hoje, o São Paulo estreou o Marcos Antônio. Foi relacionado 3 jogos seguidos. Até o Grueso tinha respondido sobre ele. Falou, não, a gente está preparando para o momento ideal. E estreou muito bem. Para mim, foi a melhor notícia do São Paulo no jogo. Um cara com capacidade de acelerar, ótima visão de jogo. O gol do São Paulo sai de uma virada dele para o Rato. Até o lance em que o Nestor acaba perdendo o gol é de uma bola que ele acelera no meio. Então, pelas características, ele tem tudo para formar uma dupla muito boa com o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo ali com mais força física, o Marcos Antônio é mais franzino, um jogador ali que não é do choque físico, não é de destruição, mas para distribuir, para facilitar a saída de jogo e para dar passe vertical, para quebrar a linha, ele se mostrou um jogador muito útil para jogar no lugar do Alisson. E como ponto negativo, só a suspensão do Zubeldia foi injustamente... Hoje foi injusto, hein? Foi injusto. Hoje, pô... Foi muito injusto e até... Pagou pela fama. Mas até pela fama. Contra o Goiás também já foi ali uma expulsão discutível, porque ele entrou para separar, mas... Ele dá um bico no microfone. Então, entrou ali no meio de briga, com o ânimo
à flor da pele, mas hoje não dá para questionar. Foi uma expulsão injusta, o Belmonte até, uma advertência injusta, o Belmonte até diz que, já não pode sistematizar isso. O Zubeldia tem esse comportamento, vai levar cartão sempre. Até porque ele saiu da área técnica como o Humberto Louser saiu. Agora, serve para o Zubeldia também como sentar, respirar e fazer uma autorreflexão. Porque já virou uma figurinha carimbada, como outros técnicos em outros momentos viraram. Abel Ferreira, o Fernando Diniz, Mano Menezes, e dá uma segurada nos ânimos. Todos eles dando motivos. Né? Só para a gente fechar aqui o nosso linha de passe, daqui a pouco vem André Plihal. Eu ia falar com Resenha, com o Sport Center, Resenha amanhã. É força do hábito, né? Aliás, o André... Com lo que declaró, según lo que me transmiten, prefiero no darle más entidad de la que tiene esta situación. Así que ya está todo dicho. No quiero hablar más del tema. Después el equipo mereció ganar. No es sencillo rotar 11 jugadores con tan pocos días de trabajo entre un juego y otro juego, pero lo que el equipo tiene que saber que hoy es un premio al trabajo que ellos hacen. Les había manifestado de que para mí era muy importante ganar hoy, primero porque jugábamos de local ante 40.000, 45.000 personas, segundo porque era Día del Padre, ¿no? También y teníamos que entregar un buen espectáculo de local. Y lo más importante, el ganar nos podía permitir estar entre los primeros 4 o 5 equipos. A esta altura del campeonato es bueno. Entonces, era fundamental ganar. Na verdade, a gente acha que até alguns cartões, e conversamos já com o Zubeldia, alguns cartões que o Zubeldia recebeu foram justos e não há o que questionar. Mas não pode haver uma sistematização de cartões, né? O cartão de hoje, ao meu ver, é absolutamente injusto de um lance do lado de cá. O quarto árbitro chama o árbitro que atravessa o campo para dar um cartão porque o técnico passou 10 centímetros da área. O que não pode ter é uma sistematização, né? Virar algo que fica parecendo que é contra o Zubeldia sempre. Quando ele errar, ok, dá o cartão, nós já conversamos e repito, algumas vezes ele mereceu o cartão. Mas hoje não mereceu e não pode a todo jogo, mesmo quando ele não merece, tomar o cartão. E hoje foi mais uma prova do que nós somos como grupo, né? São 11 jogadores que não vinham jogando juntos. Mas estamos nas 3 competições e demonstrando mais uma vez que a força do nosso grupo é muito grande, tanto a qualidade dos jogadores que jogaram hoje. Foi uma tarde especial, de Dia dos Pais. Hoje, né, eu e minha mulher pudemos anunciar pelo meu gol, vamos ter mais um nenenzinho que venha com muita saúde também, estou muito feliz por isso. Aê, parabéns então para o André Silva, que aproveitou justamente esse cruzamento do Wellington Rato e aos 15 minutos do primeiro tempo fez o gol que confirmou e garantiu a vitória do São Paulo em cima do Goianiense por 1-0. São Paulo é o 5º colocado na classificação do Brasileirão. E repercutiu muito, Zé Elias, a gente viu aí o Zubeldia falando, ele recebeu o cartão amarelo. Mais uma vez, né, estava pendurado e agora está suspenso justamente para o próximo jogo, que é um clássico contra o Palmeiras. Eu vou falar um pouquinho de cadeira, né, em relação ao que o Belmonte falou sobre os cartões sistematizados, né? Às vezes, quando você pega a fama, você tem que arcar com as consequências. Eu acho que é muito mais fácil você dar um cartão para o Zubeldia hoje do que qualquer outro treinador, até mesmo o próprio Abel. É mais? É? Eu acho que sim. A fama dele tá pior que a do Abel? Não a fama, mas o gestual dele, entendeu? Lembra do Abel quando chegou? Sim. Foi aquele gestual porque não está acostumado com o futebol brasileiro e tal. Então, isso daí acaba pesando. Porque você 1, 2, 3, você continua, acaba, de certa forma, sendo muito mais fácil você dar um cartão para o Zubeldia do que dar para qualquer outro treinador. E, de fato, alguns são injustos, outros são justos, mas quando você constrói esse tipo de fama ou de comportamento, os árbitros já entram preparados para isso. E tem o quarto árbitro ali que eu sou
eu já falei isso no F90, né? Muitas vezes o cara reclama, o árbitro está lá do outro lado, o cara ou ele dá uma passadinha sai da área, sai da área 10 centímetros, ou senão ele vira e reclama, pô, não foi falta, aquela coisa normal de jogo. Ele já chama o árbitro, olha, está sendo ofendido, está reclamando, ou o cara do banco está aqui, sendo que o juiz não escuta isso, não sabe o que está acontecendo, porque o juiz está com a cabeça do outro lado, entendeu? Está vendo outro lance. Eu, particularmente, não sou adepto a esse tipo de situação, porque eu acho que é prejudicial ao futebol. Mas, em determinados momentos, você acaba pagando por aquilo que você construiu. Falo porque quando comecei a jogar, tive esses problemas no primeiro semestre de 94, no Campeonato Paulista, tomei muitos cartões, muitos por reclamações, por incrível que pareça, reclamava demais, porque entrava condicionado a todas essas situações que nós estamos vendo, e eu falei por experiência própria, você fica condicionado, porque todo mundo fala, foi benefício, foi ajudando o outro, sim. Tá de sacanagem com o meu time e tal, então você já entra assim. Eu acho que o Zubeldia está pegando um pouquinho a fama, tem que entender. Quando eu joguei na Alemanha, o Reinhard Kalman, que era o manager, falou para mim o seguinte, viva na Alemanha como um alemão, não viva como um brasileiro, porque depois de 3 meses você vai vir aqui bater na minha porta e pedir para ir embora. Eu acho que a gente tem a paciência e tem o entendimento de que são estrangeiros, que a gente trata de forma diferente, até para tentar colocar a melhor forma possível para eles se adaptarem ao nosso país, mas eles precisam entender também como nós somos aqui. Em determinados momentos, dá um passinho para trás. Mas os chiliques que o Zubeldia já deu em nenhum lugar do mundo seria aceitável, mas né? É por isso que eu estou dizendo, dá um passinho para trás e entender, poxa, isso aqui não é legal. Eles não são assim, eu acho que eu tenho que me adaptar ao país que eu vivo, entendeu? Por exemplo, vou falar... Não, mas o chilique que o Zubeldia dá... Você não pode, por isso que eu falei. Nenhum lugar do mundo. Por isso que eu falei, por isso que eu falei que não pode, que ele já, o gestual dele é um gestual que é ruim. Mas o que o Zé está falando faz sentido com relação aos que vêm de fora, não porque são de fora, por não saber como é o sistema aqui. Porque até o ano passado era o Antônio Oliveira, que estava no Curitiba, depois Corinthians, que concorria diretamente com o Abel em número de cartões. Então, você fala, mas é coincidência serem 2 ali de fora? Eu acho que não, acho que faz sentido o que você está falando. Mas eu acho que nesse caso, são os técnicos que são os responsáveis. Tá bom, mas por acaso 3 estrangeiros. São os mais chiliquentos. Não sei, é porque eu tô dizendo que talvez dessem chilique em outros lugares e que não fossem tão bonitos. Agora, concordo que de hoje você saiu uma vez ali no pezinho, é demais. Mas ele aí, já sabe o que eu acho também ainda do Zubeldia? Ele mesmo falou assim, eu sou assim, não vou mudar. E falou pro Luciano também. Isso só vai contribuir para a fama que ele tem, ainda né? Falou pro Luciano, né? Que toma um cartão atrás do outro. Também. Ele falou, o Luciano é assim, então também não precisa mudar. Agora, falando do jogo, eu acho assim, ele falou que precisava muito ganhar esse jogo, eu acho que com certeza, por causa da estratégia que ele usou. Ele não quis correr nenhum... Não, vitória é perigo contra o Goiás. Grande. Não, porque você imaginava, fez 2-0 contra o Goiás, agora dá para tirar um pouco o pé e poupar um pouco da turma. Ele não quis dar sopa pro azar. Ele foi com todo mundo para lá, sabendo que o segundo jogo era em casa e com o Atlético Goianiense, onde ele poderia mesclar mais o time, é o que ele fez, mas precisava ganhar. E aí conseguiu. Então deu certo a estratégia dele, ele deve estar feliz mesmo. A gente tem uma rápida pausa e na sequência a gente vai ver o Baviozinho, vai mostrar pra gente também. É isso, galera. Pessoal falando sobre a vitória do Tricolor contra o Atlético Goianiense. Uma partida que o Zubeldia, né, entrou com o time reserva, poupando titulares para o jogo dessa semana, né, da quinta-feira contra o Nacional. Primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Primeiro jogo fora de casa. Jogo da volta no Morumbi. Ele até foi colocando depois, né, titulares ali no final da partida, já na reta final. Mas foi uma vitória importante. O Atlético assustou, né, deu trabalho, não vendeu fácil nessa vitória do São Paulo e foi uma vitória importante. Por pouco o São Paulo não termina a rodada no G4. O Palmeiras estava perdendo para o Flamengo, mas no finalzinho ali do jogo conseguiu um empate, tirou o São Paulo do G4. Mas ainda tem muito campeonato pela frente. O São Paulo vem fazendo uma boa campanha e conquistou, né, 3 pontos muito importantes. No Campeonato Brasileiro, o Zubeldia, para variar, mais uma vez tomando cartão, não vai estar ali na beira do campo contra o Palmeiras. Foi suspenso. Esse jeito dele aí, né, ainda não... Acredito que não se acostumou ainda direito aqui, né, com o futebol brasileiro. Os árbitros também, às vezes, acabam exagerando. Mas a maioria dos cartões merecidos,
A arbitragem brasileira não tem um critério. A gente já viu, né, muitos treinadores saindo ali da área técnica, reclamando, não tomar um cartão. Mas o Zubeldia pode ser, né, que já esteja marcado aí pela arbitragem. Mas vida que segue, né? Próximo jogo contra o Nacional. O São Paulo chega com muita confiança para essa partida. É fazer um bom jogo fora de casa, voltar vivo para decidir a vaga no Morumbi. Jogo importante, né, na próxima semana. Nessa semana, desculpa. Não que os jogos, né, os outros jogos não são importantes, mas a Libertadores é o desejo aí de todos e o torcedor do São Paulo está muito confiante esse ano, né, que o time nas Copas aí, quem sabe, né, conquiste mais um título. Deixa sua opinião aqui nos comentários, torcedor tricolor, o que você achou da vitória do São Paulo contra o Atlético Goianiense? Está confiante que o São Paulo vai conquistar uma vitória nessa primeira partida das oitavas contra o Nacional? Comenta aqui abaixo, né, a sua expectativa aí para as oitavas de final da Libertadores. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.